Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Irmãos, vamos começar a nossa transmissão dessa noite e nós tivemos aqui um pequeno atraso, mas nós já estivemos aqui num breve momento de oração e nós vamos então dar início aqui ao nosso estudo dessa noite. Estamos estudando o modelo de igreja em células. E então nós vamos prosseguir. Nosso irmão Diácono Emerson, ele não está muito bem aí com essa mudança de clima, e aí ele me avisou que não poderia estar conosco aqui hoje. Estarei eu e Isaac. Você também que nos acompanha online, você pode enviar a sua pergunta, participação, e aí então nós vamos começar. Eu quero citar um versículo para a nossa consideração nesse momento, em João 6,60, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 60. O Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui neste verso, na verdade o texto, João, descreve esse momento em que muitos discípulos daqueles que seguiam Jesus o abandonaram. E o texto diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, esse versículo é citado diante de tudo aquilo que nós temos dito sobre esse sistema humanista da igreja em células, que tem a questão do agradar o pecador, do quebra-gelo. E na pregação de Jesus Cristo e dos apóstolos, nós nunca vemos essa tentativa de agradar o homem, de o converter por meios de bajulação ou qualquer linguagem que amenize a mensagem ou dilua a mensagem do Evangelho, mas, pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo perdeu muitos seguidores e ficou apenas aqueles discípulos mais próximos, os seus apóstolos, por ocasião dessa circunstância específica. Irmãos, então, eu espero, possivelmente a gente vai acabar hoje nosso assunto. Vamos tentar trabalhar para a gente não ir mais, delongar mais do que essa lição de hoje. Mas antes de começar aqui trabalhar o texto, eu quero dizer que eu considero esse texto do reverendo Moisés Bezerril um texto de utilidade pública, certo? É um texto importantíssimo. Não é por acaso que nós estamos aqui estudando, analisando e usando ele como base, e que o nosso Supremo Concílio tem resolução contra o sistema de governo, sistema de igreja em células. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de explicar esse assunto, é um dever nosso, porque o nosso concílio, de maneira correta, não concorda, expressou a discordância com esse sistema. Não deveria haver esse sistema em igrejas presbiterianas. Infelizmente, existem igrejas que adotam. Algumas igrejas presbiterianas têm experimentado rachas por conta de pastores que adotaram esse sistema. Algumas vezes, esses pastores saem da igreja e acontece também de ficar e pronto, e fica lá, e não importa a decisão do concílio, e acaba continuando. E isso é ruim para a nossa igreja, diante do que temos visto aqui. Então, é um alerta, certo, para nós, esse material, O pastor Moisés tocou a trombeta aí para nós sobre esse assunto. A nossa intenção é essa aqui também, estarmos atentos a esse assunto. E então, no Supremo Concílio de 2018, o Supremo Concílio emitiu um documento que está lá assim: Comissão Permanente de Modelo de Discipulado Apostólico, considerando o auspicioso relatório da douta Comissão Permanente sobre o Modelo de Discipulado Apostólico, MDA, o Supremo Concílio 2018 resolve tomar conhecimento, aprovar com os seguintes destaques: reconhecer o desafio eclesiástico contemporâneo que as igrejas em células representam para a IPB. Então, o Supremo Concílio diz: é difícil esse assunto, é um desafio, é um modelo que está aí, se espalhando.
orando para que os concílios da IPB se mantenham zelosamente fiéis à palavra do Evangelho, reafirmar as decisões tomadas anteriormente quanto às igrejas em células, porque o Supremo Concílio já havia se posicionado com relação ao G12, que é um sistema similar. Então, sobre o documento 38, consulta sobre a igreja em células, considerando que o movimento de igreja em células, entre aspas, tem características próximas ao movimento G12, já rejeitado pela IPB, conforme resoluções da CE, IPB do ano 2000, documento tal e tal, que a terminologia empregada pelo movimento de igreja em células é semelhante ao do movimento G12, a saber, ano de transição, secularização da igreja, que a prática do movimento difere da eclesiologia da IPB, por exemplo, nos seguintes pontos: administração dos sacramentos, ministrados nas células e não na igreja, ênfase nos relacionamentos e não no ensino, relaxamento da disciplina eclesiástica, incentivo ao não funcionamento das escolas dominicais, resolve, primeiro, tomar conhecimento, 2, informar que a igreja em células não é o mesmo que pequenos grupos que permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja local, os quais têm importância na vida da igreja, contribuindo para a comunhão e instrução. 3, reafirmar que as funções privativas do conselho estão expostas no artigo 83 da CIPB. 4, responder ao presbitério que o movimento diverge da nossa teologia bíblico-reformada e orientar as igrejas a não aderirem a este movimento em células ou a qualquer outro divergente de nosso sistema presbiteriano. Certo? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil não somos nós aqui, não é pastor Camon, não é a nossa igreja, a nossa denominação no seu concílio maior, na sua Assembleia Geral, no seu Supremo Concílio, ela refugou esse sistema e as igrejas devem fugir. E ela diz claramente aqui, né, que é um modelo que não tem nada a ver com a nossa teologia bíblico e reformada. Nada contra aí a ideia de pequenos grupos, né, que sejam pastoreados, supervisionados pelo conselho. Então, não existe grupos autônomos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não existe igreja dentro da igreja. Não deve haver nenhum modelo desse tipo. Então, irmãos, nós vamos seguir aqui o material. Esse modelo, então, continuando, né, espero que você que não viu ainda as transmissões anteriores, volte lá, para você pegar o fio da meada. Mas esse modelo, ele fere os padrões confessionais e constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto ao culto. Na verdade, o meio evangélico brasileiro, ele, tirando assim os reformados, e isso mais recentemente, com a volta, uma redescoberta da fé reformada, dos símbolos de fé, os evangélicos em geral, no que diz respeito ao culto, não tem uma teologia elaborada, uma teologia bíblica. E o pentecostalismo, de onde vem o movimento de igreja em células e etc., MDA e G12, etc., também é característica do movimento pentecostal uma não existência de uma teologia de culto. É uma característica, então, do meio evangélico, que é majoritariamente pentecostal, incluindo as nossas igrejas, que deveriam ter conhecimento sobre uma teologia de culto. Então, não há esse conhecimento, e, através da eclesiologia e da teologia do culto, entram nas igrejas um culto humanista, uma ideia de igreja humanista. Então, a ideia de culto solene, de culto formal, é praticamente, ou absolutamente, segundo a linguagem do pastor Moisés, proibida no movimento de igreja em células. Certo? Então, eles não têm esse entendimento bíblico de santa convocação, de dia do Senhor, de culto solene, que é comum também no meio evangélico em geral, que é comum no meio pentecostal, que são a maior parte, né, dos evangélicos no Brasil, juntamente também com os neopentecostais. Em geral, o povo evangélico não pensa teologicamente com relação ao culto, não há uma teologia de culto. Então, nesse vácuo, nessa falta de uma teologia de culto,
O que acontece é o culto informal. E esse culto informal no modelo de células, ele aparece lá nas células. Então, não é só no movimento de igreja em células, isso está no meio evangélico. Essa informalidade com relação ao culto. Mas no movimento de igreja em células, isso é uma doutrina deles, é algo que tem que ser informal, não pode ser solene. O templo, ele traz essa formalidade. O culto no dia do Senhor, na igreja, pregação no centro, púlpito. E aí, essas igrejas que adotam esse modelo, eles acabam trazendo para o culto, quando tem, essa informalidade. Eles trazem para o culto. Isso acontece só em igreja em células? Não. Toda igreja que não tem uma teologia de culto, eles querem, você vê que essas igrejas, eles querem trazer o culto que eles fazem lá no acampamento, ou em outras, eles acham que tem culto A, ou culto B, culto que pode isso, culto que... Então, assim, isso acaba vindo para o culto solene, entre aspas, né? Vindo para o contexto do dia do Senhor e para o ajuntamento do povo de Deus, certo? Então, há, certo, uma aversão ao culto. Então, para eles, o culto é uma celebração, mas não é a ideia de santa convocação, e é mais para saber se está funcionando o trabalho das células, quantas pessoas tem ali, certo? Então, tudo acontece na célula e o culto público é apenas, não tem muito valor, o dia do Senhor, o culto público. Então, tudo aquilo que nós ensinamos na igreja presbiteriana, da nossa confissão de fé, do dia do Senhor, do culto, da solenidade, tudo isso é incompatível, o modelo de células, com a igreja presbiteriana, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que não apenas ensinamos, aquilo que praticamos, certo? Então, a igreja em células, ela tem outras alternativas para o conceito de dia do Senhor, de culto dominical, certo? Para eles é uma celebração e coisas desse tipo, e para eles o culto público é meio ameaçador. Não é ameaçador. É um ambiente que as pessoas não vão querer vir, ou se vier, não voltam mais. Certo? Então, irmãos, é aquilo que Jesus disse, que eu citei, né, em João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Então, o humanismo ali, nesse movimento, ele de fato tira toda essa ideia desses princípios aí. Eu pergunto para Isaac, nosso irmão aqui que está nos ajudando e conhece bem o sistema, mas eu creio que todos nós sabemos dessas coisas, né, que estou dizendo que é do meio evangélico, mas ele especialmente com relação ao sistema aí de células. De fato, deve ser assim mesmo, né? Pentecostalismo. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Esse assunto é interessante, porque tudo combina nessa situação, né? Porque a igreja em células possui um sistema de atração, né? A ideia é atrair, quanto mais pessoas você atrair. Então, com esse intuito de atrair, os fins justificam os meios, né? Então, como o propósito é agrupar o maior número de pessoas, o culto na igreja em célula, e aí a gente, como o irmão já explicou, a questão do dia do Senhor, ele não é respeitado na grande maioria dos templos cristãos que tem por aí, as igrejas que se chamam igrejas, né? As pessoas não têm essa compreensão do dia do Senhor. Então, a questão da escola dominical, ela é surrupiada mesmo, literalmente. Porque o que acontece? A igreja, ela lota de gente, e aí a ideia é segurar aquelas pessoas ali, ou atrair aquelas pessoas, como a gente já conversou anteriormente. Então, quem realmente não assistiu, seria interessante voltar. O culto é a célula, ok? O culto é a célula. Então, a célula convida pessoas novas. A lógica é essa. Estou tentando explicar o máximo para que as pessoas possam entender. Então, como a célula conquista as pessoas novas, o culto precisa ser atrativo. Sim. Então, segundo eles, o estudo é dado na célula. Aquele estudo bem meia boca que a gente já passou aqui, já falou sobre isso, né? Tem que ser uma palavra, segundo aqui no manual das células de César Castellanos, que é do G12, né? Aí trata sobre MDA, mas geralmente a maioria são as mesmas coisas. A palavra tem que ser criativa na célula, tem que ser uma palavra criativa. Então, é dado aquele alimento realmente nenhum, né? Nada de alimento, porque no culto, aquela pessoa que foi atraída para a célula,
que já tem esse teor todo humanista, essa ideia de atrair as pessoas, ele precisa segurar aquela pessoa. Então, a ideia é assim, que fica na mente, convide que no culto ela vai gostar do culto. O culto vai ser sobrenatural. Então, usa muito esse termo, né? Se você for seguir igrejas das células na internet, você vai ver que geralmente eles falam assim, o culto foi tremendo esse domingo, foi um culto sobrenatural. Então, tipo, usa esses dizeres, né? Essas palavras-chave, e o culto é a mesma coisa. A primeira coisa que eles tiram é a escola dominical, porque, segundo eles, o estudo já tem na célula. Então, não tem escola. Geralmente, essas igrejas têm 3 cultos, 4 cultos. Eu conheço igrejas que têm 5 cultos no domingo. E aí, eu vou contar uma experiência pessoal aqui, para vocês verem como é ser perigoso. Então, por exemplo, a igreja tem 3 cultos porque precisa comportar aquele número de pessoas que estão indo para as células. Então, não tem por que haver EBD, escola dominical, se já tem o estudo na célula. Então, o culto é voltado para atrair. Por exemplo, o culto começa, na sua maioria das vezes, com um cronômetro. Ok? O culto começa com um cronômetro. Vocês vão ver isso muito na internet. O culto começa com um cronômetro, contando a hora que vai começar o culto. Aí fica aquele som de boate no culto, a igreja toda escura. E aí, o cronômetro 0, o louvor entra. Com aquele pancadão, com aquele som para frente, aquela empolgação. Pronto. E aí já atrai, já fica escura, a luz piscando, aquele clima. A gente vê hoje muito igrejas pretas. Não estou falando do fato da igreja ser preta. A igreja pode ser de qualquer cor. Mas existe um motivo porque as igrejas hoje estão sendo pintadas de preta. É bom estudar sobre isso. Por que as igrejas estão pintando a igreja de preta? Né? Para dar, segundo quem estuda sobre isso aí, eventos, dar profundidade na foto. As pessoas não se distraem. Então, quando você bota uma música, apaga uma luz, fica tudo escuro, você ali já atinge o lado emocional da pessoa. Né? Eles tratam o louvor, por exemplo... Trata um louvor, já vi muito ditado dizer que o louvor é o preparando o terreno para a palavra. Então, eles usam o louvor realmente como isso. Então, o louvor trata aquele emocional. O louvor começa geralmente com... Eu estou dando um exemplo do louvor, porque é bem característico. O louvor começa com a música lá em cima e vai diminuindo. Começa com aquelas músicas bem agitadas e vai diminuindo a última música, aquela bem emocional. Aí já deixa preparada, aí vem aquela palavra. Então, o culto é voltado para agradar o membro que está ali, o convidado. E eles dizem realmente que é uma celebração. O culto não é chamado de culto, é uma celebração. Uma experiência pessoal que eu queria contar é, uma vez eu já participei de uma igreja assim, eu não vou citar o nome da igreja, mas eu participei de um evento de evangelismo, certa feita, em um bairro em Lauro de Freitas. E aí, depois do evento, né, aquele evangelismo que Deus tem um plano em sua vida, né, aquele tipo de evangelismo. E aí, reuniu as pessoas reuniu as pessoas que foram evangelizadas ali numa praça. E aí as pessoas que estavam ali, tinham pessoas que iam porque lá assim, nas igrejas de células, cada célula tem o seu horário de culto definido. Então, a célula X, porque eles se tratam por gerações, as células dessa geração é do culto de 7, essa do culto de 9, essa do culto de 1. Então, da hora que estava ali todo mundo reunido, o pessoal começou a pular, vamos para o culto, aí começou a falar, né? Não, vai para o culto de 7, porque depois do culto de 7 você pode ir para a praia, você pode ir comer uma pizza. E aí ficou aquela disputa, não, vai para o culto das 18, porque você aproveita o dia inteiro, aí de noite você vai para o culto. Então, para você ver como a ideia, até na hora de evangelizar, a pessoa aplica aquela lógica. Né? Eles não entendem, né? Eles não guardam esses princípios, não há fundamento para eles. Então, quando você traz isso para uma igreja que tem uma teologia de culto, o princípio do dia do Senhor, não tem como, não é compatível, né? Vai ter que ser uma nova eclesiologia. Então, assim, o que nós temos visto até aqui, né, e é uma revisão, tira a ofensa, é o que tem sido dito aí, né, o clima, a evangelização, né, tira a ofensa, vai ser bom para você, né, você vai poder vir pela manhã ou à noite, o dia é seu, o resto do dia. Tira o princípio de submissão a Cristo, tira a ofensa, essa ideia de solenidade, certo? É retirada aí. Então, nada deve ser ameaçador, né? Nada deve confrontar o pecador. Então, essas pessoas, elas assim, vai ter uma conversão duvidosa, entre aspas, porque elas vêm para a igreja, a conversão delas é baseada não assim no confronto, em ela ver que é pecadora, precisa se arrepender, mas ela é ganha por algo que é agradável ali para ela. Na missiologia, eu não sou muito bom de física, e eles pegaram um termo aqui da missiologia, aplicaram a questão de missões.
Existe na física, quando você pensa em curvas, tem um negócio chamado força centrífuga e força centrípeta. E Moisés ele cita aqui no texto que o movimento de igreja em células é uma força centrífuga. Eu quero crer, depois me corrija se eu estiver errado, o pessoal que é bom de física aí, que a ideia de centrífuga é uma força para fora, de espalhar as coisas. Força centrípeta chama, é uma coisa, é o inverso. Mas eu creio que pelo contexto aqui, ele está se referindo a isso, que o movimento de células é uma força centrífuga para a igreja institucionalizada. Então, fragmenta a igreja, espalha, né, divide. Não é uma força centrípeta para a igreja organizada. Porém, a verdade, ele diz depois, é que eles afastam as pessoas da igreja institucionalizada, a igreja histórica, e eles têm um modelo de igreja, que é o modelo que nós já falamos, da mega igreja. Então, eles são contra a instituição e a estrutura da igreja histórica e do culto conforme a igreja histórica. Mas eles têm isso aí que Isaac descreveu, esse modelo, né, cronometrado, isso é uma maneira de pensar o culto. Eles têm uma teologia que não é bíblica sobre o culto, é uma maneira humanista, é uma filosofia. Né, não pode ser chamada uma teologia porque não tem nada a ver com a Bíblia. Então, assim, quando isso entra na igreja, vai haver uma substituição, se é que algum dia houve uma teologia reformada na igreja que recebe esse sistema. Então, finalmente, o que acontece é uma total substituição da teologia, das perspectivas reformadas da nossa denominação por esse modelo. Então, quando esse movimento surge dentro de igrejas históricas, a sua estrutura está ameaçada. Logo mais, essa igreja histórica vai deixar de ser uma igreja, nesse sentido, histórica, né? E é por isso, ele diz aí, como já falamos no encontro anterior, que os americanos eles não assimilaram esse modelo, porque eles já sabem o que eles querem. O modelo de igreja histórica já é uma coisa consagrada lá na história deles, e que, claro, falando de modo geral, né, não quer dizer que não pegou em canto nenhum, mas não teve tanta repercussão lá como esperava-se que deveria ter. Então, essa transição, ela pode acontecer dentro de igrejas históricas, presbiterianas, reformadas, pode acontecer, mas ela vai acontecer com mais facilidade em igrejas que não têm pastores que ensinam, ou a igreja não tem influência teológica, confessional, e geralmente vem por via do pastoreio bíblico, né? Então, onde a igreja não estuda a Bíblia, onde os irmãos não estudam a história da igreja, onde os irmãos não conhecem mesmo a nossa confissão de fé, a nossa eclesiologia, como temos estudado. Então, vai ser implantado sem resistência nenhuma esse modelo. Na verdade, não só esse modelo, tudo que vem do humanismo aí vai acabar sendo implantado. Né? Então, o que é que você acha, Isaac, com relação, a gente está seguro aqui na igreja presbiteriana, igreja histórica, está tranquilo aqui? É assim, em nenhum lugar está tranquilo, né? A gente sabe que, né, o que eu acredito que precisa ter é essa consciência do membro presbiteriano, né? Nós somos uma igreja com uma teologia saudável, uma igreja com um governo totalmente bíblico, e a gente precisa se atentar para isso, porque o que acontece? Às vezes a gente fica insatisfeito com o modo que as coisas estão andando, o culto às vezes não tem o tanto de gente que a gente espera, e o senhor falou sobre pastores, né? Por exemplo, nesse tipo de igreja, os pastores são levantados com base naquilo que é visto, ou seja, a célula. Então, um pastor aqui, para o reverendo, com certeza tem uma caminhada aí de estudo, continua com essa caminhada e se preparou, tem a vocação chamada de Deus. Não, todo mundo pode ser pastor. Então, o pastor ele é ungido, né? Porque literalmente ele é ungido. Eu já vi derramar uma garrafa assim, de óleo aí na cabeça do peão lá, que foi ungido a pastor. E aí é ungido geralmente o pastor e a esposa, que é a pastora. E tudo isso é baseado na quantidade.
na quantidade de ovelhas, né? Na quantidade de células que são ali. Então aqui nós estamos num lugar que é seguro teologicamente, mas se nós como igreja não entendermos isso, não entendemos a importância do estudo da instrução bíblica e não nos sujeitarmos às orientações, isso vai acabar entrando, né? Porque uma hora que chega um pastor com essa visão, né, que não respeita o que está escrito, que uma norma que está estabelecida, aí às vezes a gente, pela emoção, se não conhecermos de Bíblia, se conhecermos de texto, se não valorizarmos, né, a história da igreja, o que nós temos hoje é fruto da luta de muitos homens, né? A reforma, quando aconteceu, muitos homens perderam suas vidas antes, né? Inclusive os reformadores foram perseguidos, morreram jovens, muitos morreram com idade de 50 anos, 60, com doentes, né? E aí a gente vai e deixa tudo isso entrar, o romanismo é romanismo, né? É romanismo travestido de figura protestante. E nós deveríamos suspeitar essa dificuldade, assim, essa coisa que você diz. A pessoa vem, às vezes não gosta, não tem a quantidade de pessoas que ela espera, ou não é a animação, ou o movimento, a maneira de que é conduzido. Irmãos, diante do que nós estamos estudando aqui, nós deveríamos ficar de orelha em pé, atentos se assim, a gente não está gostando porque tudo que nós fazemos na nossa igreja é de acordo com o nosso princípio de liturgia, com o modelo de culto que nós vemos que é os elementos de culto que a fé reformada prescreve, que está na nossa confissão de fé. Então, a questão é por que as pessoas não gostam, chegam na igreja presbiteriana e às vezes a dificuldade grande é se adaptar ao culto. Porque isso está no meio evangélico, não é só de quem está em igreja em células. Lá isso é mais incentivado, mais aplicado por conta de toda a estrutura que aponta para essa questão, né? Mas essa falta de gosto pela pregação expositiva, pelo culto bíblico, tudo isso são sintomas dessa influência humanista, certo? No nosso meio. Então, Isaac já falou aí, ele já citou em estudos passados, citando o manual que ele traz aí, da igreja em células, mas o material do pastor Moisés também tem. Então, fala de, em primeiro lugar, todo culto lá tem um quebra-gelo, né, no culto da célula. Depois, atividade de louvor, a atmosfera de reverência, aí tem o tempo, 15 a 20 minutos, etc. Então, nós olhamos na Bíblia que essa ideia de quebra-gelo, você não vê isso na pregação apostólica de Jesus, dos apóstolos. Então as pessoas vêm, você vê que as pessoas vêm para a igreja, não é, irmãos, que tem que ser desagradável. Não, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O dia do Senhor é um dia alegre, é o dia da ressurreição do nosso Senhor. Ele morreu, ressuscitou, Ele vive. Nós rememoramos a cada domingo a nossa vitória, nós já vencemos com Cristo na cruz, quando nos convertemos e nos unimos a Ele. Nós podemos ter comunhão também no dia do Senhor, ter momentos de comunhão, de confraternização, mas o culto, o propósito de virmos aqui, especialmente para o culto, é juntos adorarmos a Deus, louvarmos o seu santo nome. E você percebe que muitas vezes as pessoas elas têm essa expectativa de colocar o relacionamento, a comunhão, mesmo nas igrejas presbiterianas, reformadas. Você percebe que, independente que as pessoas não seguem um sistema de células ou nunca adotaram, mas isso está aí na atmosfera, no nosso meio, no meio evangélico, digamos assim. Então, a expectativa dela não, eu passei a semana na expectativa para cultuar, ouvir a pregação, ver o que Deus vai falar, a partir do texto que vai ser exposto. Então, a grande expectativa não é essa. E se isso é colocado como principal na igreja, gera um desconforto, né, naqueles que entram pelas portas da igreja, porque não era isso, não era bem isso que as pessoas estavam querendo ou procurando. Então, eu creio que isso deveria acender um sinal vermelho bem grande para nós, porque no culto do Novo Testamento não havia espaço, tinha uma multidão ali ouvindo a pregação, para momentos de lazer,
e coisas desse tipo, né? Não há uma mensagem hedonista, um culto hedonista, certo? Não precisa criar um ambiente. O ambiente, se é que é criado um ambiente no Novo Testamento, que não é, né? Mas se é que é, digamos assim, quando você lê o Novo Testamento, o que é que você vai ver? O Espírito Santo preparando esse ambiente, esse coração, humilhando, quebrantando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que esse pecador venha humilde, quebrantado. É isso que a gente vê, a obra do Espírito. Esse tipo de preparação é que nós deveríamos esperar para aqueles que ainda não creem, que o Espírito Santo os prepare. E nós que já somos crentes, nós deveríamos nos preparar. Poxa, é o dia do encontro de Deus com o seu povo. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu vou ter comunhão, eu quero ouvir Deus falando comigo no domingo. Então, estava vendo o pastor Josafá pregando lá na igreja da Bahia. Aí você falou do tempo aí, do cronômetro, eu me lembrei. Ele dizendo que os puritanos, eles se ofendiam com pregações muito curtas, que é o que tem que ser, né? Porque ele disse eu passei a semana esperando para ouvir a Deus falar, e o pastor falou 30 minutos, 40 minutos, ainda era pouco para eles, porque eles ouviam um sermão de 2 horas, né? E hoje em dia até, para a média que está aí, até um sermão já considerável, né? Quando é 40 minutos. 2 horas a pessoa cansa e quer ir embora. Os puritanos pregavam 2 horas e tinha gente pedindo mais. Então, nesse modelo, isso é controlado, né? Porque existe o preparo do pregador, existe a condução do Espírito ali. Então, você tem que cronometrar e parar e coisas desse tipo, né? Então, se vier um avivamento que a gente ora para vir, aí você, não, eu vou parar aqui porque Deus está operando aqui, mas vou parar para poder cumprir o cronograma aqui da humanista. Então, não tem base, né, para esse tipo de coisa. Você acaba colocando esse modelo aí, acaba que impedindo a ação do Espírito nesse sentido, e aí dando um jeitinho, né, para que a mensagem seja mais aceita. 1 Tessalonicenses 2,5, Paulo diz: a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então, o Evangelho, irmãos, é sempre ofensivo para os pecadores que não estão em Cristo. Então, esse é um princípio reformado. Entrou um visitante, o pecador na igreja. Você abre um salmo para ler, qualquer parte da Bíblia, vai condenar ele, se ele não é crente. Aquele que não é crente, que não é convertido, a Bíblia é um livro de maldição, de condenação para ele. Ele está fora de Cristo. Aqui nenhuma promessa é para quem não é crente. Ele tem que se arrepender, ele tem que se converter primeiro. Então, se você cria um ambiente de aceitação, não prega o verdadeiro evangelho, essa pessoa vai se tornar membro daquela igreja, mas, de fato, não vai experimentar nessas graças aí. Então, a nossa igreja não tem como adotar esse sistema. O pastor Moisés vai aqui citar algumas diferenças sobre a visão do culto deles para o nosso. Por exemplo, o templo, para nós, é um local de culto, está nos nossos princípios de liturgia. Para eles, é um local da celebração, certo? Então, para nós, é um encontro solene, é o dia do Senhor, é santa convocação, com reverência, com temor, em oração a gente vem, as famílias vêm, se organizam, e tem todo um preparo, uma atmosfera de busca de Deus, de solenidade. Para eles, celebração, então, é festivo, né? Não tem solenidade, não tem esse tipo de coisa. Até porque eles elevam tudo ao status de culto, né? A gente entende, por entender o dia do Senhor, não é algo só das igrejas em céus, essa questão do dia do Senhor, como a gente já falou, né? Sim. As igrejas não respeitam, não compreendem, não tem essa compreensão do dia do Senhor. Então, tudo é levado a status de culto. A célula, como a gente já falou, é um culto, mas não é só isso, não. Assim, esse tem culto de quarta, esse, se tiver quinta-feira, é culto de quinta. Então, tudo é levado a status de culto. E tem, aqui entrando num assunto, assim, mais que não estamos falando essencialmente do culto, mas, assim, existe muita coisa nessas igrejas. Assim,
é muita atividade mesmo, que eles elevam ao status de convocação, de culto. Então, até uma reunião ganha um peso, porque até uma reunião assim ganha um peso de culto, de convocação. Então, as pessoas elas não têm nem tempo de pensar. 7 dias, o tempo inteiro trabalhando em prol da célula, em prol de atrair. Tem uns eventos que são chamados, isso é comum em todas as igrejas em células, que é chamado de colheitas. O que é evento de colheita? Evento de colheita, a célula trabalha para poder trazer pessoas para um evento específico. Então, esse evento sempre antecede, no caso do G12, antecede ao que eles chamam de Universidade da Vida. Universidade da Vida é o curso de introdução na igreja em células, que é onde tem o famoso encontro com Deus. Né? Que se você tiver um encontro, é surpresa, ninguém pode falar o que aconteceu, é segredo, só você vai saber o que é naquele encontro com Deus, vai ter um encontro pessoal. Então, a gente tem um evento chamado colheita, que eles antecedem. Alguns fazem colheita direto, mas esse evento de colheita, especificamente, você precisa fazer algo para atrair essas pessoas. Então, você convida para essa colheita. Então, por exemplo, não é diferente do que eu vou falar aqui, gente. A maioria das vezes é isso aí. É de mulher, é uma tarde de beleza. A tarde de beleza, onde vai ter alguém ali que vai fazer maquiagem, vai coisar, vai fazer para atrair as mulheres para aquele lugar. Aí vai dar aquela palavra bonita de que Deus vai mudar a sua vida, de que você realmente é bela, você é uma preciosa, você, né? Que tipo, o homem, geralmente o cara que faz o churrasco, faz um babinha, né? Faz o baba e aí vai lá e chama de colheita. Pronto, aí, colheu. Vai ali, deu... Aquilo vai mexer no coração das pessoas, elas vão se sentir... Exatamente, a pessoa vai para aquele experimentar emocionalmente. Para aquele baba, depois do baba, como é aquele churrasco, aí daqui a palavra, você é vencedor, que Deus não quer que você veja você sofrendo. Aí bota alguém para dar um testemunho, aí pega um irmão que dizima e primicia, né? Que lá tem primícias também, para dar aquele testemunho poderoso de como Deus abençoou ele, porque ele é fiel nas primícias, nos dízimos. E aqui a pessoa vai se inflando, aí culto de domingo. Pronto, a celebração de domingo, que é para aquelas pessoas que foram para aquela colheita serem convocadas para a Universidade da Vida. Ali. Aí você tem que escrever, tem a meta de inscrição, a quantidade de pessoas que tem que ir, cada célula tem a sua meta, 5 por pessoa. Então, o objetivo é sempre a quantidade de pessoas. Ela vai sempre se sentir, e é outra coisa, que essa pessoa ela vai ter uma relação de bem-estar mesmo com relação à igreja. Exatamente. Né? Sempre ela vai estar, ela não vai sentir nada assim, o irmão incomodando. É um lugar para se sentir bem. Não tem, assim, pelo que você está descrevendo aí, assim, a gente na igreja normal, né, a gente convive mais próximo, vê defeito, às vezes se chateia com o irmão, tem que perdoar. Mas... E você vai ver que é um lugar para a pessoa se sentir bem. A pessoa tem que se sentir bem no culto, na celebração. Então, por isso que quando ele chega lá vai ter um cronômetro. Então, dificilmente uma pessoa que é convidada para um culto nesse tipo de igreja, ele não gosta do culto. Dificilmente. Porque o louvor agrada, porque parece com uma balada. O louvor agrada porque parece com uma balada. O culto é curto, a palavra é curta. Um exemplo, a igreja em Bogotá, né, que é a MCI, a Missão Carismática Internacional, ela tem cultos de 45 minutos. Ela tem mais de 8 cultos no domingo e ele dura 45 minutos. E fica a fila esperando para entrar. E a orientação é que você entre rápido, ou você saia rápido para devagar o lugar, e não guarde lugar. Então, o culto tem 45 minutos. Acredito que a palavra, nunca fui, mas quem já foi, a palavra não deve ser mais do que 30 minutos, 25 minutos, porque tem o louvor, toda essa estrutura desse tipo de culto. Eu já participei de culto onde a palavra tinha que ter no máximo 40 minutos. E estava cronometrado. A pessoa sobe lá, o louvor tem o seu cronômetro, geralmente tem o cronômetro ali no pezinho do retorno do microfone, e aí tem o cronômetro de quem vai levar a palavra. Não pode passar. Não pode passar. Se passar, eles chamam de... Onde a gente estava, chamava de produtor, né? Então, o produtor chamava atenção. Ele estava ali, ficava logo na ponta, porque você demorou, você passou do horário da pregação. Né? Então, tem toda essa estrutura. Então, o ímpio se agrada, o pecador se agrada. Não expõe, não é que nem Atos 2, né? Quando Pedro faz aquela pregação em Atos 2, Pedro choca o pecador. Eles perguntam, sim, e agora, Pedro? O que faremos, né, para fugir da ira de Deus? Né? Então, esse tipo de coisa a gente não vê mesmo.
O dia do Senhor, ele diz aqui também, para nós, está totalmente vinculado ao culto, né, obrigatório para a ideia de culto público, nossos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para a igreja em células, o dia do Senhor é uma celebração qualquer, atividade evangelística, pode até fechar o templo, né, e etc. Então, isso vai contra esse princípio que nós já falamos, né? Elementos de culto, para nós, é leitura da palavra, pregação, cânticos sagrados, orações, ofertas, ministração de sacramentos. Igreja em células, elementos de culto. Entretenimento, quebra-gelo, adoração, edificação, evangelização. Então, são outros elementos, né, do culto. Embora no culto de todo mundo junto não tem quebra-gelo, não, né? Não, o quebra-gelo é o louvor, porque já começa com às vezes uma salsa, um rock. É o quebra-gelo. O quebra-gelo é a primeira música, né? Eu já vi salsa, merengue, rock, pagode. Se puder tocar um pagode, tem uns que tocam pagode. Eu não vejo muito, nunca vi muito no culto domingo. Mas a gente vê muito isso. Ritmos latinos, a dancinha. Eu já vi, por exemplo, o líder de louvor lá, fazendo as pessoas, antes do louvor, espreguiçar, fazer exercícios físicos, né? Para poder liberar. Então, você já vi isso acontecendo no culto de domingo. Então, irmãos, quando tudo é culto, veja o problema também, e que nós, como igreja, sofremos também com isso dentro das nossas igrejas, né? É por isso que a gente é complicado se chamar tudo de culto, porque você acaba esvaziando o dia do Senhor, o culto solene, a ideia de santa convocação, ela fica prejudicada, quando as pessoas acham que tudo é culto. Então, o local de culto para nós é onde o povo está reunido, especialmente as nossas igrejas, a maioria tem um lugar, um salão de culto, um templo. Então, o nosso princípio de liturgia diz que é no templo. Para eles, o culto é nas células, ou tem vários dias na semana. Então, isso esvazia a necessidade do domingo, do dia do Senhor. Então, esse é um problema que está aí no meio evangélico, que está no movimento de igreja em células. Esse é um problema que muita gente que vem para as nossas igrejas não entende. É por isso assim, que eu sei que cada igreja tem, cada conselho, cada igreja tem suas necessidades, mas assim, eu acho que para um conselho convocar cultos no meio da semana, ou vários cultos, né, tem que ser igrejas que sejam grandes e tal, e essas igrejas devem ter mais pastores, né, para poder conseguir fazer isso. Mas, assim, de modo geral, as nossas igrejas, a média das nossas igrejas presbiterianas, eu já ouvi alguém falando, né? Isso não é uma coisa exata. Mas, em geral, a média, se você pegar todas as igrejas presbiterianas, umas têm mais membros, outras têm menos. Mas vamos ser uma média bem positiva assim, vamos dizer que tenha 100 membros por igreja. Aí tem umas igrejas que vão ter muito mais, né? Mas são raras. A nossa igreja ela é formada por pequenas congregações, pequenas igrejas. Eu estou sendo até otimista, viu, dizer que é 100 membros por igrejas. Então, não há necessidade, em geral, né, de você fazer vários cultos. E, geralmente, o princípio reformado é que nos auxilia, se tiver um culto pela manhã e uma à noite, escola dominical ali pode entrar para também compor, né, esse quadro. O bom, o ideal seria um culto pela manhã no domingo e um culto à noite. Eu não vou entrar nesse debate aqui, mas existe um princípio reformado do por que eles faziam assim, os reformados, até baseado em princípios lá do Antigo Testamento, mas aí eu teria que aprofundar isso aí, não é o caso agora. Mas, de fato, assim, é bem complicado o porquê que é feito assim, né? Essa sequência aí que Isaac colocou. E isso também dá toda uma ideia de espiritualidade, né? A igreja está cultuando muito, né? É outra coisa também que você vê aí, essa experiência que você falou aí de ficar esperando, eu só senti essa experiência aí, lá em Fortaleza, num restaurante bem famoso lá, que meu pai me levou para jantar, e tinha fila, eu fiquei esperando e tal. E isso gera aquela coisa, né? Rapaz, agora eu quero entrar aí para comer, que deve ser boa a comida. Gera esse tipo de expectativa, né? Você gente esperando para entrar nesse negócio. Gente. Né? Então, assim, tem que ser bom mesmo o negócio aí. E aí, tudo isso ajuda ainda mais o ambiente, né? Até essa questão aí. Você fica até com receio de... Como o culto é feito para agradar, né? A pessoa que entrou, tinha lá 2.000 pessoas naquele local. Você ser o único de sair e dizer que não gostou, a pessoa fica até sem graça de dizer que não gostou, porque está todo mundo saindo com aquele sorrisão no rosto. A pessoa que não gostou fica até sem graça de dizer que não gostou. Isso. Então, irmão, assim, não tem, na verdade, assim, não tem como não gostar, né, humanamente falando,
o modelo é feito para não ter como não gostar, tem toda uma organização, né? Nada sai, né, pelo que Isaac está dizendo aí, do script, tem alguém para supervisionar tudo aí, então não tem esse acidente de percurso, né? Não vai faltar, deve ter até gerador para não faltar luz na hora do louvor, né? Com certeza. Então, assim, não vai faltar energia, viu? Não vai faltar luz. Se faltar assim, tudo é essencial nesse tipo de culto, tudo é primordial, assim, se faltar um instrumento, né, geralmente as igrejas maiores, né, em células, elas têm bandas contratadas, justamente para não acontecer o fato de não ter o louvor naquele lugar, mas as menores dependem dos voluntários. Então, assim, às vezes eu já presenciei situação em que parecia que o culto ia ser um enterro, porque faltou um guitarrista, porque estava faltando um instrumento, porque faltou energia, ou porque eu já vi situações de pessoas ficarem chateadas porque na hora alguém esqueceu de apagar a luz na hora do louvor. Alguém esqueceu de apagar as luzes do templo. E aí ficava ali, não apagou, é um absurdo, ele tinha chamado de atenção, porque aquela pessoa que estava na luz lá esqueceu de apagar a luz, que era necessário fazer. Tudo isso virou elemento de culto. Exatamente, jeito. É o elemento do culto. A luz é elemento de culto, a guitarra, né, o solo de guitarra. Irmãos, o texto ele segue aí dizendo que, na verdade, isso assim, a gente fala isso, né, o pessoal pode até se ofender, mas não é, a ideia não é ofender, mas infelizmente é uma realidade. No meio pentecostal, né, e aí ele cita o movimento de igreja em células, não há pessoas que são teólogos, que têm trabalhos de pesquisa exegética, de profundidade teológica. Então, isso é um argumento, né, aí, do que o pastor Moisés usa no seu material, porque eles não gostam de teologia mesmo, né, não é o forte dele. No meu pentecostal aí, eu conheço pessoas esforçadas que estudam, né, mas são pessoas fora da curva, não é a característica do movimento. Né, neopentecostal, menos ainda. Então, na verdade, eles não são teólogos, e sim práticos. Os seus modelos eclesiológicos funcionam muito bem como qualquer outro grupo social ou empresa. Esse modelo não é retirado das Sagradas Escrituras, mas a partir de paradigmas psicossocioeconômicos, encontrados em todas as sociedades. Então, funciona, a gente não está dizendo em momento nenhum que não funciona, pelo contrário, né? Funciona, é comprovado. Claro que não funciona em todos os lugares, porque o ser humano não é uma ciência exata, né? Tem culturas diferentes, nós falamos aqui da cultura americana, tem pessoas que têm um senso crítico e têm conhecimento bíblico, mas assim, é feito para funcionar, e todo ele é fundamentado sobre esses paradigmas aí. Certo? Mas uma prova que ele não é perfeito, totalmente perfeito, né, que só a palavra de Deus é perfeita, é que não funciona em todas as culturas. Já a palavra de Deus, né, ela transcende as culturas, né, ela é eficaz, ela funciona, mas da maneira que Deus quer, né, debaixo da soberania do Senhor. Ele já falou aqui, ele repete a questão dos americanos, Estados Unidos. É um país que tem tradição teológica muito forte, que lá não teve o resultado esperado. Outro problema aqui é o conceito do Novo Testamento do pastorado, que é pervertido, que nós já falamos também, mas ele deve aprofundar aqui, mas ele fala do pastor, sênior, o presidente, como é o nome do pastor principal? Geralmente a gente chama de sênior mesmo, né? Os pastores sênior geralmente é o casal. Você vai ver muito isso na igreja em célula, a mulher com voz de autoridade, né? Porque eles precisam disso, principalmente no G12, que são células homogêneas, né? São células de mulheres e células de homens. Então a gente tem rede de homens, rede de mulheres. Então é necessário sempre ter a figura da pastora. Então os pastores sênior geralmente é o casal. E geralmente eles gostam de colocar isso aí, não só as igrejas em células, as neopentecostais, né? Eles gostam de colocar a foto, né, deles na igreja e o nome do casal, né? Os pastores não, apóstolos. Apóstolos, não sei quem, ou bispos, né? Eles gostam desses títulos, né? Que chamam. Então, necessariamente, precisa ser sempre do casal. Então, como é que funciona, por exemplo, pelo menos no G12? O pastor lá, o
os pastores, o marido e a esposa, que se tornaram pastores sêniores, geralmente eles levantam ali na igreja deles 12 casais, geralmente é o casal, 12 casais para serem os discípulos deles, o que eles chamam de colunas da igreja. Não são os apóstolos da Bíblia, não. São eles. A coluna da igreja são os 12 discípulos do pastor e as 12 discípulas da pastora. São 24 colunas, né? São colunas da igreja, segundo eles. E aí, por conta disso, aí, eles, geralmente, nem sempre os 24 ali, os 12 casais, são os pastores. Mas a tendência é justamente essa. Se você for olhar, vai ungindo um atrás do outro. À medida que vai se destacando, aí daqui a pouco tem ali na igreja 9, 10 pastores, daquela equipe principal, que se tornaram pastores. Por quê? Porque a igreja encheu. O primeiro critério sempre vai ser a quantidade, né? Então, essa geração aqui tem muita gente. Então, o pastor é levantado com base nesse critério. Dificilmente o critério é teologia, porque não tem, nem isso não é exigido em nenhum lugar. Em todo o tempo que eu presenciei, que eu vivenciei esse modelo, e pelo que eu também estudei depois, e você também vai ver isso na internet, e você vai ver que os pastores dessas igrejas, eles não são teólogos. Eles geralmente são empresários, eles são investidores, ou eles só são pastores mesmo. Desculpa. Mas sem nenhuma formação teológica. E você vai ver muitos deles assim na política, né? Na verdade, ele passa a ser sinônimo. Ele diz aqui no texto que o nome pastor, apóstolo, ele passa a ser sinônimo de dono, administrador, gestor, exatamente, facilitador, idealizador, gerente, supervisor, analista. As pessoas que estão lá, elas entendem isso e não tem problema, ou não é? É quem está de fora que vê isso. Quem está lá dentro, o que é que as pessoas veem? As pessoas veem esse líder carismático. As pessoas veem esse líder carismático. As pessoas ligam os pontos, mas as pessoas não questionam, ok? Assim, as pessoas não veem ele, não tem essa visão como um gestor, mas muitas pessoas veem eles como coach, porque assim, nós usamos hoje a teologia do coach, nós usamos esse termo teologia do coach, nós que usamos aqui, nós usamos de um modo a criticar essa teologia que existe aí, que é uma evolução da teologia da prosperidade, né? A teologia do coach. Mas eles acham muito excelente ser um pastor coach, porque na realidade quando você tem eventos, essas coisas, eles botam coach para pregar, para falar. Sim. Então, o desenvolvimento pessoal, né? É famoso por aí, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal 2.0, esse tipo de coisa entra nessas igrejas desse jeito. A pregação se baseia nesses princípios de desenvolvimento pessoal, de autoestima. Então, as pessoas veem ele lá, até podem ver como um coach, mas eles dificilmente veem assim como um gerente. Se eles parassem para pensar que se aquela faísca que vem na mente, às vezes, for para a Escritura, ela vai questionar. Mas geralmente eles não questionam, porque aquele cara é um homem de Deus. Ele é um ungido do Senhor, ele tem as revelações. Ele entra no quarto, no último mês do ano, e a fumaça sai, porque Deus revela para ele o decreto do ano. Então, ele tem um decreto do ano, e na hora que ele vai fazer o decreto do ano, ele faz aquele evento espalhafatoso. Eu já vi o caso do cara quebrar vaso de barro, dizendo que era o ano da transformação, aí jogou um bocado de vaso no chão, quebrou os vasos de barro no chão. Então, as pessoas acham aquilo, e aí começa a falar em línguas, e aí aí as pessoas veem ele como o grande líder espiritual. Então, dificilmente ele vai ser questionado. Dificilmente as pessoas, se você questiona, tem um que se levanta para dizer que você não deve. Eu li aqui, um dia que ele fala, sim, que o líder da célula não pode permitir murmuração, que se fale mal do pastor, porque a fagulha da dúvida. Como é que funciona isso? Não tem culto administrativo aqui. O gestor sendo... Os filhos dele é tudo pastor da igreja. A esposa é pastora. O sogro é pastor da igreja. As funções administrativas da igreja são feitas por eles. Então, essa fagulha sai, mas por conta dessa visão espiritualizada das coisas, de que ele é um líder espiritual, de que ele tem uma revelação, de que ele é um canal de Deus, eles falam isso e a gente sente isso. E você percebe isso, que as pessoas tratam ele como se ele fosse um canal, é um papa, é o canal direto de Deus. Aqui na terra, ele é o canal entre a revelação de Deus para a igreja. Ele é esse cara. Então, por conta dessa visão, e porque
ele fica falando o tempo inteiro que você tem que ser espiritual, que tudo tem que ser no nível espiritual, essa visão de que tudo é espiritual, de que tudo é o ímpeto do Espírito, o membro ali, ele não enxerga, mesmo que ele diga assim, eu sou um gestor. Eu mostrei para o senhor um dia uma certa igreja que... Ele não vê humanismo. Ele não vê. Eu já mostrei, inclusive, né, uma igreja que colocou lá o pastor. Pastores, eles colocaram na igreja dele, perfil. Pastores sêniores. Mesmo eles dizendo isso, um membro ali, ele vê ele como um líder espiritual, o bispo da igreja, o cabeça, o profeta, aquele que recebe a revelação direta de Deus, por conta de todo esse ambiente que é formado, que é basicamente um emburrecimento programado. Irmãos, a gente vive numa cultura humanista, né? E, na verdade, a igreja sempre viveu em meio a uma cultura, em cada momento histórico, e essas influências, elas entram, e quando é uma coisa muito similar ao que está aí fora, às vezes é difícil para as pessoas perceber. Interessante, né? Porque se elas já estão experimentando isso lá fora, elas deveriam olhar e perceber, né? Mas o fato é que é uma coisa que ela já está acostumada, né? E, na verdade, passa batido mesmo. Agora, o pastor Moisés, ele diz que há uma aversão ao modelo de pastoreio bíblico nesse modelo, e ele cita o manual Crescimento Explosivo. Ele diz assim, ele fala que depois de a pessoa vir à igreja, fazer uma visita na igreja, se um leigo for lá depois de 36 horas, 85% desses visitados vão voltar na semana seguinte. Se ele fizer em 72 horas, 60% volta. Se o fizer 7 dias depois, 15% irão voltar. Se o pastor fizer esse contato em vez de pessoas leigas, cairá o resultado pela metade. Então, tem essa referência e outras aqui, mostrando que o trabalho do leigo é mais efetivo do que o pastor, porque tudo é agradável. Então, assim, a figura do pastor, do presbítero, você vê que no nosso sistema as pessoas estão com dificuldade de entender o princípio de autoridade, há um melindre que as pessoas não gostam, né? Muitas vezes a visita pastoral ela não agrada, ou a visita... E a gente sabe, a gente tem uma certa consciência disso. Mas a gente tem que resistir a isso, né? Porque é um modelo bíblico. E eles veem, isso aqui não é bom, não vai ser agradável, então não vai o pastor não, manda o irmão, o leigo. Isso que o senhor falou aí, o reverendo fala, né, do tempo de... Isso é dito realmente, gente, em reuniões mesmo com eles. O que o reverendo está falando é sobre a questão da visita ou da ligação, quando se aborda. Isso aí é resultado de pesquisas seculares mesmo. É o que já é feito aí. Assim, se você aborda alguém sobre um assunto e até 2 horas você entra em contato com ela, aquilo está fresco na memória dela. Se você entra um dia depois, você já tem já diminui o percentual de aceitação. Então, isso é falado, inclusive, quando você vai fazer eventos de evangelismo. Olha, pegou o nome, o número, tem que ligar no mesmo dia. Tem que ligar. Então, isso é falado realmente. E nos cultos, isso aí eu acredito que todo mundo já deve ter visto, esse tipo de culto dessas igrejas, sempre vai ter alguém na porta com uma canetinha. Ok? Aquela caneta, aquele papelzinho ali é para anotar o nome e o endereço da pessoa. Aquele nome e endereço daquela pessoa que foi visitar. Por isso que o culto no domingo é celebração. E o culto ele é feito para agradar o visitante. Ele não é para cultuar a Deus, é um culto feito para agradar o visitante. Aquele nome, aquele endereço é passado para alguém que tem uma célula próxima àquela pessoa. E a orientação pegou o número, liga logo. Porque o culto está fresco. O cara foi para o culto receber uma palavra profética, recebeu uma revelação, aí tem que falar do culto. E então, isso realmente é ensinado, realmente. A abordagem e a visita, né? Porque isso é efetivo. São técnicas mundanas e técnicas aí que são utilizadas para outros tipos de coisas no mundo secular, realmente, que estão sendo trazidas. Isso, então, as pessoas vêm do mundo secular, elas vivem num sistema humanista, né? Elas vão ser agradadas, né, por esse mesmo sistema e tudo. Então, a ideia de um pastor líder, né, essa ideia daquela pessoa leiga, né, que está ali, ela vai ser mais palatável, e aquele gerente, aquele homem que é o mais alto na hierarquia, né, mais ameaçador se ele vier conversar com a pessoa, né? Então, tudo isso aí é pensado, né, tudo isso aí é arquitetado na estrutura aí desse modelo. Certo? Então, acaba finalmente que aqueles que deveriam ser os pastores não pastoreiam. Outra conclusão que a gente já falou e aqui está voltando,
novamente o assunto. Então, o trabalho é todo delegado, o trabalho pastoral mesmo, né, delegado. A pregação não é feita, que é a base do trabalho pastoral, assim, resumindo bem, é orar e pregar, né? Entra aí a visita pastoral, né, o aconselhamento. Então, esse trabalho pastoral, efetivamente, ele não é feito pelo pastor, ele é completamente delegado, né? O pastor se torna apenas o supervisor. E aí o texto nos mostra que não há um cuidado, não há ensino, né? O povo, então, ele não é ouvido pelo pastor, não há disciplina. O pastor não conhece, não dá tempo de conhecer ninguém, que muda, né? Muda. É rápido, tem que ser rápido. Não conhece, né? Não há um aconselhamento, que o aconselhamento, aquilo que a gente faz no púlpito é mais amplo, o aconselhamento é particular, o caso particular sendo tratado, né? Não acontece também. E, então, eles são pastores de estruturas. A acusação aqui é que eles não são pastores de pessoas. Não títulos, né? Só o nome. São pastores de estruturas. É isso que é a acusação aqui. E a falácia que tem nisso tudo é o seguinte, a ideia deles é que o que eles pregam aqui, o líder da célula, ele é o pastor de um pequeno rebanho. Mas, se você for pensar, você vai verificar que existe uma falácia nisso. Porque ninguém gosta de ser... Porque, assim, o pastor faz o quê? O pastor disciplina, o pastor corrige, o pastor direciona, né? O pastor prega ali a sã doutrina. O líder de célula, se ele for agir como um pastor realmente na vida de uma pessoa, ele não vai ter sucesso, porque ninguém gosta de ser corrigido por alguém no mesmo patamar. Então, isso acontece em empresas. Às vezes o funcionário está ali, tem 2 funcionários, tem um gestor. Aí o gestor saiu, aí um funcionário ali viu que o outro fez errado. Se chamar atenção, a pessoa não gosta. Quem é você para me chamar atenção? Você tem o mesmo cargo que eu. Então, no final das contas, o líder de célula, ele não tem nenhum, ele leva um título que ele não tem, ele é um pastoreio infundado e é uma falácia. Porque eu já presenciei. O cara não chama atenção porque ele sabe que ele não vai ser respeitado, porque ele não é de fato pastor, está no mesmo patamar e ninguém gosta de ser chamado atenção por alguém do mesmo patamar. As pessoas não se submetem a isso. Então, no final das contas, não existe nenhum pastoreio, porque a desculpa deles é que o pastor que está pastoreando 12 pastores, que pastoreiam mais 12 pastores. Resultado, ninguém é pastor de ninguém. Ele ali coordena apenas aquela equipe dele e não tem pastor na igreja. Não tem disciplina, não tem nada na igreja. Porque não tem como você disciplinar, porque vai ficar a cargo do líder de célula disciplinar. O líder de célula não disciplina porque sabe que se ele for falar para disciplinar, a célula dele vai esvaziar. E na hora dele prestar o relatório dele, vai estar faltando um nome e vão perguntar a ele porque está faltando aquele nome. Então, o resultado, não tem nada. É uma igreja sem liderança, sem disciplina. É uma falácia total. Irmãos, caminhando aqui para o nosso desfecho, o texto ele segue, ele retoma, né, os assuntos, então, para a gente não ficar girando aí, né, falando das mesmas coisas, para também não delongar demais aí para os irmãos, o texto termina com algumas afirmações da igreja em células falsas e a refutação. Então, a igreja em células afirma: a organização de uma igreja em células é um retorno à comunidade cristã de base, descrita no Novo Testamento. Cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro, vivendo em Cristo de casa em casa e na grande congregação. Então, eles têm coragem de dizer ainda que é um retorno ao período apostólico, né, que as igrejas eram nas casas. Eles falam isso, né? Objeção: isso é conjectura invencionista dos mentores do movimento. Não tem como provar que a igreja do Novo Testamento era em células. Não existe base nenhuma. Paulo escreve, Pedro, as igrejas que haviam ali. Não há nenhuma estrutura parecida com essa, né? Isso aí é um anacronismo. Dizer que as igrejas do Novo Testamento eram células, nem existia esse modelo, né? Passou, foi longe. Com relação a essa frase aqui, tranquilo? Tranquilo, e é exatamente isso que é dito. Fala isso mesmo. Isso. Pronto, então está refutado aí, né, pelo texto, né, e nós concordamos. A igreja em célula afirma, em segundo lugar, né, em outras palavras, no modelo de pequenos grupos, nós podemos experimentar proximidade com Deus de um modo que não podemos experimentar de outra forma. Jesus expressou isso quando disse que estaria no meio de 2 ou 3 pessoas que se reunissem em seu nome. Esse 2 ou 3 pessoas, mas ele é um caso de disciplina. Viu? Estou dizendo que Jesus não está... Você está orando sozinho, Deus está lhe ouvindo, Jesus está lhe vendo. Numa reunião pequena, é claro que Deus está presente também.
Aí ele diz, há algo de incomparavelmente íntimo a respeito da presença de Deus nos pequenos grupos. O alvo da célula é que os membros encontrem a presença de Jesus, que está intimamente interessado em suas vidas. Objeção. Jesus ensinou exatamente o contrário. Não há mais um lugar definido para se adorar a Deus. A verdadeira adoração não está no templo ou em casas, pois Deus não está condicionado a lugares. Então, Deus não está limitado à célula. Na verdade, de modo especial, o povo está reunido para cultuar no dia do Senhor, no culto solene. Claro que Deus pode se revelar na palavra, com uma leitura particular, você lendo a Bíblia, numa oração, o Espírito Santo você pode ser cheio do Espírito Santo, numa oração particular, né, ter comunhão com Cristo na oração particular, mas você dizer que vai ser na célula, não, Deus vai se manifestar na célula, como se Ele não pudesse se manifestar no culto. Você passeando no bosque aí, né? Não sei nem se tem bosque aqui em Alagoinhas. Então você vai lá passear no bosque, né? De repente vem um avivamento lá na sua vida, você começa a orar e se quebranta, né? Como aconteceu com Jonathan Edwards e outros homens de Deus aí que gostavam de passear, né? Na floresta e orar. Então essa é a limitação de Deus, né? E nós devemos evitar isso. Igreja em Célula afirma, nós cremos tanto na asa do grupo grande como na do grupo pequeno. Cremos que o modelo de ministério em células é um modelo bíblico de ministração que melhor expressa o caráter e a vida de Deus entre nós, que permite que todos os membros sejam ministros e não apenas o pastor, que é um modelo que trabalha com evangelismo e é transferível para todas as culturas, fazendo dele um modelo para plantar igrejas. Objeção, falso. O que melhor expressa o caráter e a vida de Deus entre nós é a figura do tabernáculo, que ainda continua sendo o modelo da presença de Deus na vida futura e não nas células. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui, né, então, há essa objeção, e aí o pastor Moisés cita o modelo aqui do tabernáculo, né, o culto, hoje, no culto solene, esse encontro que era no tabernáculo é no culto público, né, é no culto público. Então, assim, são afirmações infundadas, né? Até não sei nem como é que o pastor Moisés conseguiu refutar isso aí, porque não consegui entender nenhum fundamento do que eles disseram ali. A célula é uma expressão do caráter e da vida de Deus entre nós. Pastor Bill Beckham usa a ideia de Deus sendo o Deus mais alto, o Deus mais próximo, para mostrar porque as células expressam o caráter e a vida de Deus entre nós. Eu não estou nem entendendo essas frases deles, não. Objeção, se isso é verdade, então Israel nunca experimentou Deus, pois toda a sua história é ao lado de um Deus cultuado no tabernáculo e mais tarde no templo. Acho que o que ele está querendo dizer é assim, então, se Deus só está na célula, então o povo de Deus, até hoje, né, porque não estava no Novo Testamento, não estava lá no Antigo, não tinha esse sistema. Rapidão aqui, o que o César fala, né? César Castellanos, porque expressa, né? Eu vou ler porque eu achei interessante esse trecho inicial dele aqui, que a gente trata, né, movimentos como Adventista, como Testemunho de Jeová, como seitas, porque eles trazem a prerrogação de que só a fé no que eles creem traz a salvação. E a gente, às vezes, nós como cristãos, nós vemos esse movimento de igreja em células forte aí, e a gente não vai na origem para entender, e quando a gente vai na origem, a gente mesmo meio que diz, não, é o evangelho que está sendo pregado. A gente fala como se fosse, mas eles tomam para si essa prerrogativa de que isso, o César Castellanos diz num livro dele chamado Sonhas e Ganharás o Mundo. Ele tem um livro chamado com esse nome. Eu acredito que é por esse nome, que ele fala que Deus revelou para ele que não há futuro da igreja se não for em célula. Olha o que ele diz nesse livro aqui, olha que viagem que esse pessoal tem. Ele fala assim, ó, ele começa a dizer porque está na igreja, na célula, ele fala assim, em uma célula, as pessoas encontram salvação, direção, cura física, restauração emocional e familiar. Tanta bênção que podemos experimentar, que podemos dizer que uma célula é uma luz no meio da escuridão. Olha o que ele fala. Uma cidade sem células é uma cidade que está na escuridão. Mas uma cidade que tem liderança comprometida, que carrega a palavra de Deus para cada lar, é uma cidade cheia da presença de Deus. Ou seja, a cidade só é cheia da presença de Deus se tiver célula. Aí isso não adianta ter igrejas cultuando, né? Não importa, né? Então, assim, irmãos, é uma visão totalmente antibíblica, né? Totalmente contrária à Escritura.
A igreja em célula afirma: quando a célula cresce em número, a liderança é reproduzida e as células se multiplicam. Depois da multiplicação de uma célula, ela começa a focalizar-se novamente no crescimento e multiplicação. Objeção: tudo que cresce tem que amadurecer. Se a única filosofia da igreja em célula é crescer incessantemente, ela se tornará uma monstruosidade anômala e sem vida. Então, crescer, mas com que propósito, né? Só para ter números, sim, mas o questionamento aqui, a objeção é, e a maturidade? Porque o que cresce amadurece também. Então, é só crescer, mas não ter maturidade cristã nenhuma, não pode. A igreja em célula afirma: o seu principal trabalho como líder é de um processo de investir no trabalho de treinamento de líderes, levantamento de futuros líderes, mesmo que esses futuros líderes sejam ainda novos convertidos. Não conseguimos ter líderes da noite para o dia, eles precisam estar inseridos em um processo de treinamento, discipulado, desde a sua conversão. O trilho de treinamento faz parte do processo de amadurecimento dos líderes. Um excelente livro para esse assunto é Multiplicando a Liderança, de Joel Comiskey. Objeção: a função pastoral não é fabricar líderes, e sim cuidar do povo de Deus. Liderança pastoral é vocação dada pelo Espírito de Deus e não pelos homens. A Bíblia não diz em lugar nenhum que todo crente é um líder, mas que uns Deus estabeleceu na igreja com uma função, não todos. Então, nem todos vão ser líderes. Ou se o pastor é para cuidar de líderes, só trabalhar formando líderes e o resto do povo, né? E quem não for líder? Então, é uma coisa desvirtuada aí. Outra afirmação, né, ele diz: sem dúvida, o processo de encontrar líderes multiplicadores é uma das tarefas mais delicadas no processo de uma igreja em células. Baseado em Jetro, dizemos que um líder precisa ser fiel, capaz ou ensinável e disponível. Na parte de ser capaz, não exigimos nada além que ele seja capaz de facilitar o encontro de célula e ter uma noção de aconselhamento para poder ajudar os membros. Isso diminui o grau de expectativa a respeito dos líderes. Não há necessidade de encontrar super-homens ou mulheres, mas pessoas normais que podem fazer o trabalho sem grandes exigências. Outro detalhe muito importante é que o candidato a líder tenha certeza que não vai ser deixado na mão, mas que terá acompanhamento de um supervisor. Esse líder precisa ser ter experimentado a vida de célula como um auxiliar. Objeção: essa proposta de liderança veio para arruinar a igreja. Nem mesmo as piores empresas querem liderança fraca. Uma igreja em célula representa, nessa visão, uma igreja de liderança muito fraca, que declinará em algum ponto de sua história. Então, você quer ser liderado pelos mais fracos, sem doutrina, sem ensino? Quem é que quer, né? É como você falou até da exortação aí, né? Compromete a liderança, né? Completamente. Acaba que ninguém lidera ninguém, né? Ninguém vai querer, ninguém aceita, né? Isso aí. E acabou, né? E aí, não sei se Isaac tem mais alguma objeção aí. A minha conclusão final, né, é que a gente precisa falar sobre esse tipo de assunto. Muito me deixou feliz, né, no reverendo trouxe esse assunto. Eu até comentei logo quando cheguei que era algo muito pertinente, é algo que a gente sente falta. Como eu li aqui, né, eles acreditam, os líderes desse tipo de movimento que criaram, eles dizem que a igreja não tem futuro sem isso. E o que a gente... Toda vez que se vai se analisar um movimento que toma para si essa prerrogativa de que sem isso não há salvação, não há futuro, a gente taxa isso como seita. E nós temos aceitado esse tipo de situação muito fácil, sem falar, sem expor, né? A gente não deve se aprofundar, como Paulo ensina ali, né? Que Timóteo deveria falar, pregar essa doutrina, não precisa se aprofundar. Mas a gente analisou aqui de modo raso, tem muitas outras coisas para se analisar. De modo raso, você já identifica que não é bíblico, não é saudável para a igreja de Cristo. É um assunto que nós temos que refutar simplesmente com a Escritura, com as coisas simples. A ideia mesmo de que todo mundo pode ser pastor é uma falácia. Quando você aplica isso no relacionamento da célula, ninguém quer ser disciplinado por alguém do mesmo naipe, da mesma patamar. Nenhum soldado se submete a um soldado, ele se submete a uma patente mais alta. Então, essa questão desse pastoreio de várias pessoas é uma falácia por si só. Isso não existe. E a gente precisa, como cristãos que conhecemos a palavra, que estudamos, não se calar diante disso, né? Minha orientação e minha conclusão é falar realmente, usar os meios que nós temos para falar sobre a sã doutrina, falar o verdadeiro evangelho. Eu vi uma frase, eu não lembro bem de quem foi, acho que é John MacArthur, não sei se foi ele que falou, que disse que ele nunca imaginou que ia gastar tanto tempo resgatando o evangelho
dos evangélicos. Né? E é isso mesmo que a gente tem que fazer, porque a gente fica, às vezes, se iludindo de que porque é de uma igreja, está falando de qualquer jeito, é o evangelho, não é o evangelho. A gente precisa realmente falar o evangelho, se preocupar mesmo com isso e se posicionar mesmo, como verdadeiros cristãos, como detentores, né, da escritura, da verdadeira escritura. E eu vejo assim, irmãos, quando estava lendo esse material, eu vejo assim que essa resistência ao pastorado que a gente vê em muitos contextos, eu creio que tem assim alguma influência dessa falta de eclesiologia, que eu já antes dessas 3 aulas sobre igreja em células, eu tenho falado sobre eclesiologia. Se você não viu, volte lá, tem aula sobre como a nossa igreja entende o governo da igreja, né, dos presbíteros, etc., e qual é a fonte do poder da igreja e tudo mais. Então, assim, a igreja ela está influenciada pela cultura, essa coisa muito melindrosa, não aceita liderança. Esses modelos são atrativos, eles estão aí cativando as pessoas, e isso tem tornado o ministério, né, claro que o pastor ele tem vocação, ele sabe que vai sofrer, né, vai enfrentar lutas, dificuldades, mas um ambiente muito insalubre, né, e eu creio que nós devemos ter cuidado com isso, né, porque Deus ele tem, né, suas provações, ele trabalha conosco, todas as coisas cooperam e Deus vai usar essas coisas para o nosso aperfeiçoamento. Mas o povo de Deus não pode tolerar, né, que o ministério, que essa vocação seja perdida no meio da igreja. É claro que Deus é fiel, Ele vai levantar os seus ministros, né, tem os seus, mas o papel da igreja é orar, é estar junto, né, com seus pastores, encorajar e orar para que Deus continue sustentando e concedendo à igreja pastores fiéis, né? Porque isso aí vai contra, né? Um ataque direto ao pastorado, né? Que é um dos títulos do texto, né? O ataque ao pastorado, ele chama apostólico porque esse dom de pastor, né? Essa vocação, que é um dom para nós ordinário, ele é um dom que remonta lá à era apostólica, que tinha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Alguns acham pastor-mestre ou pastores e mestres. Então, esse ofício que era o bispo, né, no começo da história da igreja, o pastor era os presbíteros, né? Que o presbítero é o bispo, mas aí tinha aquele que ensinava, o docente. E aí depois, até outros foram na história da igreja, no período da patrística, elevando esse bispo a um bispo monárquico. Nós não concordamos com isso, mas cremos que existe o presbítero docente, né, aquele que ensina, que é o equivalente ali àquele bispo da antiguidade, da igreja antiga. E Deus tem usado essa instituição dele, né, esse ofício na igreja, para preservar a igreja, a pureza, a unidade. Né? Então, as igrejas, na idade lá no período patrístico, sofreram muitos ataques. E, às vezes, houve alguns desvios, porque foi enfatizado demais o poder do pastor, do bispo. Né? E isso gerou... O bispo de Roma quis muito poder e tudo. Mas, por outro lado, foram instrumentos de Deus também para preservar a igreja de muitos erros, de muitos enganos, de muitos equívocos. Então, nós devemos valorizar e orar, né, por aqueles que se empenham. E vai ter outras lideranças, né, na igreja, mas se a pessoa tem vocação pastoral, né, ou para presbítero, ou alguma outra liderança oficial da igreja, ok. Né, as irmãs, não é o caso aqui, elas vão ter papéis junto às mulheres, né, as mais velhas ensinando as mais jovens, e outros papéis dentro da igreja, mas não liderança oficial. Nossa igreja entende que não tem liderança oficial, né, dentro da nossa igreja não existe isso, né? O serviço da mulher cristã existe, é real, dentro dos contextos ali da vocação que Deus dá a ela, mas exercer
poder dentro da igreja e gerar estruturas de poder, de disputa, não cabe, né, dentro da nossa igreja. E nem precisa e nem é necessário, uma mulher crente nem vai querer perder tempo com isso, né? Não é para ela isso. Então, irmãos, enfim, a gente espero que tenha contribuído. Eu agradeço muito a apoio aqui do nosso irmão Isaac, o diácono Emerson, que não pôde vir hoje, mas está acompanhando, ele está acompanhando lá da casa dele. E agradeço aos irmãos, eu creio que foi produtivo, né? Espero que sim. E quem sabe em outro momento a gente retoma aí algum outro tema com outros irmãos também, presbíteros, né? Irmãos que queiram participar e a gente vendo assim um assunto que a gente tenha segurança, né? Conversando, um material para nos guiar, foi muito bom. E eu agradeço àqueles que tiveram paciência aí de acompanhar. Ok, vamos orar. Palavras aí? Alguma palavra a mais? Então vamos orar, né? Vamos concluir com a oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, é soberano. Pedimos que o Senhor nos use apesar de nós mesmos, das nossas fraquezas, de sermos instrumentos fracos e falhos, mas que o teu propósito se cumpra, Pai, com esse momento. O Senhor tem planos, ó Deus, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor reina e liberta o teu povo, ó Pai, de todo engano, de toda opressão, de tudo aquilo que não é bíblico, que a tua luz venha brilhar realmente, a tua palavra, e que a tua igreja venha ser fortalecida no Senhor, na força do teu poder. Aviva a tua obra, derrama o teu espírito sobre nós, tira todo engano, toda heresia, e tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão nessas igrejas, que se afastaram da tua palavra, e também aqueles que estão em igrejas sérias e bíblicas e que têm resistido, ó Deus, têm lutado contra modelos bíblicos que não são perfeitos, não existe igreja perfeita, mas que têm resistido àquilo que é instituído pelo Senhor. Assim, toma a nossa igreja, a nossa denominação, nosso presbitério, abençoa as igrejas, ó Deus, nos dá clareza, nos dá trabalhar na nossa igreja local. Não é o nosso propósito, com esses estudos, nos intrometermos em igrejas outras, embora nosso desejo é que todos nós tenhamos unidade, busquemos a fidelidade, mas o nosso propósito principal é local, é cada irmão conhecer, entender o que a tua palavra diz. E tem misericórdia, Pai, das nossas igrejas, irmãs, que têm sido cativadas por modelos, estratégias não bíblicas, estratégias, ó Deus, que são humanistas, que afastam a igreja, ó Deus, do teu ideal. Ó Deus, quebranta esses corações, ó Pai, atrai para ti, nos dá humildade também, não permita que nosso propósito seja só intelectual ou polêmico, mas amarmos o teu dia, o culto, sermos zelosos, vermos o efeito, ó Deus, dos meios de graça operando nos corações, e que o Senhor faça assim essa obra, ó Deus, no nosso meio. Nos leve em paz, nos dá a noite de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós encerramos aqui. Próxima quinta estaremos aqui novamente, já dando sequência aí. Eu vou ver como é que eu vou trabalhar, certo? Na próxima quinta. E então, saúdo todos os irmãos, né? Boa noite a todos e a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém.